Olá, povo abençoado, graça e paz, tudo bem? Aqui é o pastor Alberto, esse é o canal Falando de Graça. Seja muito bem-vindo, que Deus abençoe grandemente sua vida, espero que tudo esteja bem com você. E se não tiver, se houver alguma coisa que não está bem, creia que Deus pode transformar isso, mudar essa situação para uma situação muito melhor, tá? Se você é inscrito no canal, muito obrigado. Se não é, tire um tempinho, se inscreva aí. Todos os dias postamos aqui devocionais e é o que nós vamos fazer hoje. Se você gostar, curta, deixe seu like aí, isso ajuda muito na divulgação pelo YouTube desse vídeo e de outros, tá? Então, não deixe de fazer isso, não custa nada, é um favor que eu te peço. Estamos meditando no Evangelho segundo escreveu João, estamos no capítulo 10 e hoje, iniciando aqui o capítulo 10, é um capítulo muito importante onde Jesus vai prefigurar-se como o bom pastor. Ele se apresenta como bom pastor e a leitura diz assim: em verdade vos digo que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, e esse é ladrão e salteador. Então Jesus já começa criticando aqueles que não entraram pela porta do aprisco, aqueles que vieram por outras áreas, se dizendo ser pastores, líderes. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas elas que lhe pertencem, vai adiante dela. Elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele porque não reconhecem a sua voz. Jesus lhes propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá, achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham a vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece a mim, eu as conheço. Eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Vamos meditar nesse contexto. Li aqui até o 16, capítulo 10, do 1 ao 16. Qual é o pano de fundo aqui? É uma reivindicação de autoridade espiritual. Até então, existiam os fariseus, os escribas, os líderes religiosos que se colocavam como pastores para conduzir as ovelhas até ao aprisco ou para cuidar dessas ovelhas. Porque a figura pastoral, ela apresenta 4 pontos principais. Primeiro é provisão. Jesus diz que conduz essas ovelhas até o pasto. Proteção, ele diz que dá a vida pelas ovelhas e ele é a própria porta, impedindo que essas ovelhas saiam para o perigo e impedindo que o perigo entre até elas. Ele também é o cuidado, porque ele toma essas ovelhas para si e ele cuida das suas feridas, ele coloca um unguento nelas e protege. E também o pastor dá direção, porque as ovelhas facilmente se perderiam se não houvesse quem as conduzisse. O sentido de direção, de proteção das ovelhas é muito pequeno. Então as ovelhas são animais frágeis que necessitam de um pastor para cuidar delas.
Então essa é a figura pastoral que Jesus apresenta. Diferente, né? Porque eu disse que havia uma disputa aqui sobre essa autoridade espiritual para cuidar das ovelhas do Pai, as ovelhas de Deus. E os líderes religiosos, eles impunham obrigações a essas ovelhas que muitas das vezes eles mesmos descumpriam. E uma outra coisa que Jesus condena aqui, esses líderes religiosos, quando diz que eles não passaram pela porta, é porque eles não reconheciam Jesus como sendo o Cristo, o Messias, o ungido de Deus. E isso os desqualificava para cuidar das ovelhas de Deus. Então o bom pastor, ele fala não somente que é o pastor, ele diz que é o bom pastor. E ele está disposto a dar a sua vida pelas ovelhas. E nessa relação, qual é a relação do pastor, do bom pastor com as suas ovelhas? Ele diz, eu as conheço. Então Jesus conhece eu, conhece você, assim como conheceu as ovelhas naquele passado, assim como conhece as ovelhas que virão no futuro ao ouvir a sua voz. Então ele conhece, Jesus te conhece, ele sabe exatamente o que você é, quem você é e o que você está vivendo. Não há desconhecimento de Deus sobre você e sobre a sua vida. E as ovelhas conhecem a sua voz. Conhecer aqui tem o significado de ouvir e obedecer. A ovelha, ela está atenta, pronta a receber as instruções, né? Como eu disse aqui, direção, proteção, cuidado e provisão do seu pastor. Essas ovelhas que ouvem a voz do pastor, que obedecem, elas não ouvem outros pastores. É uma outra característica. Por quê? Porque elas não reconhecem esses outros pastores. Os líderes, né? Havia uma transição aqui de pessoas que seguiam a religião desses escribas, fariseus, desses líderes religiosos que não reconheciam Jesus como o Cristo. Tá? Então essas ovelhas, elas estavam agora reconhecendo a voz de Jesus como sendo o bom pastor e vindo para ele. Então essas ovelhas agora adquiriram uma capacidade que é a de rejeição a outros líderes que não fossem Jesus. Essa é uma característica muito forte. E a esses líderes, a esses falsos pastores, Jesus chama-os de ladrões e salteadores. Ladrões e salteadores. Quais são as características de um ladrão e salteador? Eles não estão interessados no bem das ovelhas. Eles estão interessados no que essas ovelhas podem dar a eles. No caso, a lã, a carne, a gordura. A vida não tem importância. A vida pode ser roubada. Então, os líderes religiosos, eles queriam isso. Queriam pessoas que os seguissem, queriam pessoas que os obedecessem, queriam pessoas que os bajulassem, queriam pessoas que ofertassem a eles todos os recursos que ele tinha. Então isso era uma opressão, não era uma liderança, era uma liderança opressora. Tá? Então, como identificar falsos pastores? Olhando isso. Quais são os seus interesses? No que eles estão interessados de fato? Pare e observe e você vai conseguir enxergar. Então, Jesus, no capítulo 10, no versículo 10, ele diz, eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Versículo 10 está escrito assim, 10, vamos ler aqui. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu, o bom pastor, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus veio dar uma vida que os líderes religiosos não poderiam dar. Jesus veio dar uma vida que a religião não pode dar. Jesus veio dar a verdadeira vida que nenhuma outra pessoa pode dar, porque ele sim é o verdadeiro pastor que deu a sua vida em favor de nós para que nós tivéssemos vida. Então a vida que ele entregou na cruz é a vida que nós recebemos quando cremos nele e quando o aceitamos como nosso pastor. E para encerrar essa devocional,
Eu quero citar aqui o versículo 16, que Jesus, ele faz uma promessa que está relacionada exatamente a nós. Versículo 16: ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Do que Jesus está falando? A princípio, Jesus veio para os judeus, apenas para o seu povo, mas ele já está aqui fazendo uma profecia, profetizando. Os gentios passariam a receber também o evangelho, ouviriam a sua voz. Jesus seria o pastor deles. E nós, hoje, somos alcançados por essa promessa quando nós cremos em Cristo, quando o aceitamos como nosso pastor, quando ouvimos a sua voz e o obedecemos, e quando recebemos dele a vida que ele entregou na cruz para recebermos. Então, se há algo que a gente pode glorificar, podemos glorificar a Deus por ele ser o nosso bom pastor. Você não é uma ovelha desgarrada, você é uma ovelha que tem um pastor que te dá provisão, que te dá proteção, que cuida de você e que te dá direção. Ouça a voz do seu pastor e certamente toda a tua vida será bem sucedida. Se você precisa de cuidado, fale com seu pastor, chame-o, porque ele vai pegar você no colo, vai cuidar das suas feridas, cuidar, te tratar e fazer com que você tenha saúde, seja uma ovelha saudável e tenha essa vida e a vida em abundância que o Senhor prometeu. Nós somos o rebanho do Senhor. Quando ele diz, tenho ainda outras ovelhas, ele está falando de mim, ele está falando de você e ele está falando de ovelhas que ainda virão a ouvir sua voz. Nós precisamos ter essa consciência de que temos um pastor e de que se queremos viver bem, ter essa vida em abundância, precisamos ouvir e obedecer a sua voz. Medite nessa palavra, desejo a você um dia abençoado em nome de Jesus.